Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de história comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que assiste essas aulas que o conteúdo produzido aqui é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Na aula de hoje, no entanto, vamos falar um pouquinho a respeito de iluminismo. Como eu achei que o material disponibilizado nas orientações de estudo está um pouco fraco, eu disponibilizei a vocês um material montado por mim. Esse material, para quem é meu aluno, já está disponível nos canais de comunicação que a gente tem, e para você que não é meu aluno e também está acompanhando as aulas, eu estou deixando o link aqui embaixo para que você tenha acesso a ele também, beleza? Bom, conforme eu disse a vocês, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento que vai movimentar a Europa no século XVIII. O iluminismo ele vai ser um movimento revolucionário ligado à ciência e à filosofia que vai surgir na Europa do século XVIII, questionando aí uma série de condutas, principalmente ligadas às questões políticas, que vai resultar no quê? No modo de governo das monarquias absolutistas da época. Ou seja, é um movimento filosófico, científico que vai bater de frente com as monarquias absolutistas que existiam no continente europeu até então. Influenciou também uma série de movimentos revolucionários pelo mundo afora, como por exemplo a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e, no caso aqui do Brasil, a Inconfidência Mineira que ocorreu nas Minas Gerais, ok? Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse material que eu disponibilizei nos nossos canais de comunicação e, volto a dizer, a você que não é meu aluno, está aqui embaixo disponível o link de acesso. As transformações econômicas e sociais ocorridas na Idade Moderna, com destaque para a Revolução Industrial e o progresso científico, ocasionaram mudanças na maneira de pensar e sentir dos europeus. A Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII foram conduzidas pela burguesia inglesa, que tinha como objetivo nesses movimentos revolucionários a destruição das antigas estruturas econômicas, sociais e políticas que sustentavam o antigo regime, tais como o direito divino dos reis, a política econômica mercantilista e o acentuado poder da Igreja Católica. Aqui nesse material eu estou citando sobre a Revolução Inglesa e também a Revolução Industrial. Caso você ainda não tenha visto esses dois conteúdos, também estou deixando o link aqui embaixo para que você tenha acesso a eles. E aos meus alunos já está disponibilizado também, beleza? Bom, a crise no antigo regime vai ser acompanhada por um conjunto de novas ideias filosóficas e econômicas que defendiam a liberdade de pensamento e a igualdade de todos os homens perante a lei. As ideias econômicas defendiam a prática da livre iniciativa. Logo, esse movimento político, cultural e filosófico que ocorreu entre 1680 e 1780 por toda a Europa, sobretudo na França do século XVIII, ficou conhecido como Iluminismo, Ilustração ou ainda Século das Luzes. Então foi aquilo que eu falei para vocês. O Iluminismo ele é um movimento filosófico que ele vai questionar as monarquias absolutistas e tudo que era defendido por elas. A questão do direito divino dos reis, que eu já conversei com vocês, o que era isso? O rei era um escolhido de Deus, logo você não podia ousar questioná-lo, porque uma vez que você questionasse o rei, você estava questionando ao próprio Deus. Então, o iluminismo ele vai combater essa ideia. O iluminismo vai combater também o excesso de poder que a Igreja Católica tinha junto a essas monarquias e vai defender o quê? A divisão entre Estado e Igreja. Estado para um lado, Igreja para o outro, e um não se mete nos interesses mais do outro, ok? Tudo isso está sendo questionado nesse movimento filosófico que está surgindo a partir de então. A principal característica dos iluministas é a supervalorização que eles davam à razão. Somente por meio desta afirmavam ser possível compreender perfeitamente os fenômenos naturais e sociais.
Esse conjunto de novas ideias baseava-se no racionalismo. Defendiam a democracia, o liberalismo econômico, a liberdade de culto e pensamento. Na verdade, o iluminismo foi um processo longo, do qual as transformações culturais iniciadas no período renascentista prosseguiram e se estenderam pelos séculos 17 e 18. Então, o que acontece? Foi aquilo que eu conversei com vocês quando a gente viu um pouquinho a respeito de Idade Média. Na Idade Média, a gente tinha uma influência teocentrista muito grande. O que era isso? Deus explicava todas as coisas, Deus acima de tudo, acima de todos, e o homem era simplesmente um servo. No Renascimento, quando a igreja perde poder, essa perspectiva ela começa a mudar. Então saímos do teocentrismo e agora vamos para o antropocentrismo. Não é mais Deus no centro, agora é o homem no centro. E esse homem do Renascimento, que eu já conversei com vocês também em outras aulas, a principal característica dele era o quê? A curiosidade. Ele não se contentava mais com aquelas explicações de que um raio caiu do céu porque Deus quis, porque foi da vontade de Deus. Não. Esse homem renascentista, que nasce ali, surge ali no século XVI, ele vai buscar os porquês daquelas perguntas que até então a humanidade não conseguia responder. Então a gente tem um processo revolucionário muito grande na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e isso vai se consolidar no Iluminismo, nesse período aí entre 1680 e 1780, ou seja, eles vão supervalorizar o quê? O racionalismo, ou seja, o ato de se pensar, de se buscar respostas coerentes para questões cotidianas, e não mais essas respostas vagas de que aconteceu porque Deus quis, porque foi uma vontade divina. Não. O homem iluminista, ele é simplesmente o quê? Racional. Beleza? Continuando. As ideias iluministas influenciaram movimentos políticos de grande importância na história moderna, com destaque aí, como eu já falei aqui no quadro, para a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola, que eu esqueci de citar, independência do Haiti, Revolução Francesa e também a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. O iluminismo ele vai se iniciar na Inglaterra, porém vai ser na França que ele vai atingir o maior desenvolvimento, já que vai ser por lá que viveram os maiores pensadores iluministas, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Denis Diderot e Jean d'Alembert. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de quem foram esses homens e o que eles defendiam. Começando aí pelo John Locke. O John Locke era um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão, sendo considerado hoje o pai do que chamamos de liberalismo e fundador do empirismo. Christian, o que é isso, o empirismo? É aquela ideia de que o homem é uma folha em branco, nascia como se fosse uma folha em branco e se preenchia apenas com as suas experiências, ou seja, na teoria do John Locke, o homem nasce neutro. E o meio onde ele vive é que vai o quê? É que vai dando as características para a formação da sua personalidade. Sua principal obra, foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, datado aí de 1689, onde ele rejeitava o conceito de ideias inatas, afirmando que a experiência é a base de todo conhecimento. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês, aquelas explicações inatas, intangíveis, porque Deus quer, isso para o Locke era impensável. Ele buscava sempre o quê? Uma explicação através da ciência. Combateu o absolutismo, negando a origem divina dos reis e afirmando que um governo nasce do entendimento entre os governantes e os governados. E isso, para a época, era algo completamente o quê? Revolucionário. Tanto que muitos desses filósofos, desses pensadores, vão ser perseguidos por essas monarquias absolutistas, por conta da defesa de ideias como essa daqui.
crítica de Locke era que, além de não acreditar que Deus tinha poder sobre o destino dos homens, o que era um escândalo para a época, ele acreditava no direito de propriedade como sendo natural do ser humano, e isso incluía os escravos. O pensador investia no tráfico de escravos e de pessoas negras e defendia a liberdade de tolerância, mas não aos homens primitivos, ou seja, aos povos que não sabiam como conviver com o dinheiro. Então percebam que essas ideias defendidas pelo Locke, elas só seriam aplicadas àqueles homens brancos europeus. Fora da Europa, aquele tipo de ideia não se aplicava. Por quê? Porque, segundo a sua teoria, aqueles homens eram incapazes de conviverem nessa sociedade defendida por ele. Beleza? Outro pensador importante dessa época foi o Voltaire, que o nome verdadeiro era François-Marie Arouet. Escritor francês, crítico do absolutismo e dos privilégios da igreja e da nobreza, chegou a ser preso 2 vezes por ser um crítico feroz da igreja católica, que na época interferia muito no sistema político francês. Foi aquilo que eu falei para vocês. No absolutismo, igreja e Estado estão ali lado a lado, ok? Daí o que acontece? Ele defendia uma linha de pensamento conhecida como liberalismo, que resguardava as liberdades civis. Por conta das suas perseguições, por conta das perseguições políticas que ele teve, acabou se exilando na Inglaterra. Influenciado por ideias de John Locke, escreveu as chamadas Cartas Inglesas, onde exaltava a liberdade de pensamento e religião e também as instituições inglesas, criticando dessa forma indiretamente o governo francês. Então, o Voltaire ele era um crítico ferrenho dessa teoria do direito divino e principalmente dessa ligação direta que a monarquia francesa tinha com a Igreja Católica. Ele defendia que Estado e Igreja deveriam ser governados, administrados, melhor dizendo, de forma separada e um não deveria interferir no outro. Outro pensador importante, e o que na minha opinião é um dos mais importantes dessa época, vai ser o Montesquieu. O Montesquieu, cujo nome verdadeiro era Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, vai ser considerado o pai do liberalismo burguês, sendo aí um jurista, filósofo e também escritor. Qual que vai ser a principal ideia do Montesquieu? Contrário à monarquia absolutista, o filósofo acreditava que o poder precisava ser dividido em 3 âmbitos para melhor controlar e evitar o domínio absoluto por parte dos reis da época. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, ele vai expor a sua teoria da divisão do poder político real nas seguintes esferas: poder legislativo, responsável por elaborar e aprovar as leis; poder executivo, responsável pela execução das leis e administração do país; e o poder judiciário, responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Suas ideias influenciaram a organização político-administrativa de praticamente todos os governos dentro da Europa após a Revolução Francesa. No entanto, o problema dessa ideia para aquela época era que ele defendia o critério censitário, ou seja, apenas pessoas com renda e propriedade poderiam fazer parte da estrutura de poder, inclusive votar. A população das camadas empobrecidas ficaria de fora dessa participação política. Então, qual foi a principal contribuição do Montesquieu para as democracias ocidentais que se reflete até hoje, em pleno século XXI? Essa divisão dos poderes políticos do rei. Por quê? Quando eu falei com vocês que o rei absolutista ele concentrava todos os poderes do Estado nas mãos, eu disse para você o quê? Que ele controlava os impostos, controlava a justiça, controlava a administração, ele era o juiz, ele era o legislador e ele era o administrador do país. Ou seja, ele não dividia os poderes políticos dele com ninguém.
poder nas mãos de uma pessoa só, no caso o monarca, e vai propor o quê? Que esses poderes fossem divididos nessas 3 esferas de poder: legislativo, executivo e judiciário. E isso deu tão certo nas democracias do Ocidente que é aplicado até hoje. Por exemplo, aqui no nosso país, essa divisão prevalece. Você tem o poder executivo, na mão do presidente da República, o poder legislativo, que é representado aí pelos deputados e senadores, e o poder judiciário, que é representado pelos juízes e pelos ministros, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, entre outros. E quem que inventou essa disposição dos poderes? O Montesquieu. Com qual objetivo? De lá atrás enfraquecer o poder político daquele monarca que concentrava um excesso de poderes nas mãos. Então, para vocês verem, uma coisa que foi criada lá no século XVIII e interfere na nossa vida até os dias de hoje, beleza? Continuando aí, o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo francês nascido na Suíça e vai ser o mais radical dos iluministas. Ao contrário de Voltaire e Montesquieu, ele não vai ser porta-voz da burguesia, mas sim das camadas mais populares. Defendia a democracia direta, onde cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, de fazer prevalecer a soberania popular, e afirmava que o poder emanava do povo. Seu pensamento vai influenciar diretamente a Revolução Francesa e a filosofia nos séculos seguintes. Suas principais obras foram o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e do Contrato Social. Então, o que acontece? O Montesquieu sugere a divisão em 3 poderes para enfraquecer o rei, só que ele acredita que para o governo dar certo, o critério de voto tem que ser censitário. O que é isso, Christian, o voto censitário? É aquele voto, aquele direito ao voto estabelecido de acordo com a renda do indivíduo. Então, por exemplo, a lei determina que para ter direito ao voto, o indivíduo tem que ganhar 100 mil reais por ano. Se você ganha abaixo de 100 mil reais, você está excluído. Se você ganha de 100 para cima, você tem os seus direitos políticos garantidos. Isso era defendido pelo Montesquieu. E isso acabava gerando o quê? Gerando uma desigualdade política dentro do país. Por quê? Porque uma vez que eu crio o voto censitário, eu automaticamente estou excluindo todas aquelas pessoas que não ganham aquele valor X determinado para poder ter o direito ao voto. Seria a mesma coisa se a gente for trazer aqui para o Brasil, de eu falar o seguinte: só pode votar no Brasil quem ganha acima de 80 mil reais por ano. Para você ganhar 80 mil reais por ano, você divide 80 por 12, dá uma média de 6, 7 mil reais por mês de salário. A maioria da população ganha 6, 7 mil reais de salário por ano? Claro que não. Muitos de nós vivemos aqui de salário mínimo. Então, quando eu estabeleço esse critério de voto censitário, de acordo com a renda que o cara ganha, automaticamente eu estou excluindo grande parte da população. Beleza? No caso do Jean-Jacques Rousseau, ele já era mais radical, considerado mais radical. Por quê? Porque ele era a favor das massas, ele queria trazer essas massas para o campo político. Então ele não defendia apenas os interesses burgueses, né? Ele era contrário a isso. Ele era um cara que tinha um pensamento voltado para que as massas fossem beneficiadas. Por isso que ele fala aí que ele não vai ser o porta-voz da burguesia, mas sim das camadas mais populares, ok? Polêmicas de Rousseau. Ao contrário de todos os iluministas, Rousseau não acreditava no individualismo, indo contra as teorias liberais da época. Para ele, igualdade social não seria possível se as pessoas tivessem propriedade privada, um dos princípios centrais da sociedade burguesa. Ainda segundo ele, essa, no caso, a propriedade
propriedade privada era a raiz da infelicidade humana, pois trazia consigo a desigualdade social e a opressão do mais forte sobre o mais fraco. Logo, o bem-estar social só seria possível se a posse de bens acabasse, ou seja, nada de bens próprios para ninguém. Todo mundo deveria ter as mesmas coisas, ser tratado da mesma forma e ter o mesmo poder. Imagine como seria o mundo assim. O Jean-Jacques Rousseau ele é anterior ao Karl Marx, mas o Karl Marx, quando ele traz essa teoria do socialismo, é algo um pouco parecido. Então você imagine uma sociedade onde você não tem a propriedade privada, onde tudo é coletivo e as pessoas usufruem ali de forma igualitária desse coletivo. Automaticamente, nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive, é algo completamente impensável. Imagina você não ter um carro seu. O carro é de uso geral de todos. Você não ter uma casa sua. A casa é de uso geral da comunidade. É algo meio impensável, se a gente for trazer para a nossa realidade do século XXI. Mas, lá atrás, o Jean-Jacques Rousseau defendia essa teoria. Beleza? Outros, melhor dizendo, o Denis Diderot e o Jean-Léon d'Alembert vão ser os grandes defensores da expansão do conhecimento juntamente com o Jean-Léon d'Alembert. No caso, o Denis Diderot e o Jean-Léon. Nossa, esses nomes que confundem a gente. O Denis Diderot vai ser um grande defensor da expansão do conhecimento juntamente com o Jean-Léon d'Alembert. Eles vão passar boa parte da vida organizando os pensamentos e conhecimentos da época para divulgar a filosofia iluminista no mundo. Devemos a esse escritor e filósofo iluminista francês a criação da primeira enciclopédia do mundo, que vai ser iniciada em 1751 e concluída em 1772, onde foram reunidos todos os conhecimentos da época. Fator esse que tornou-se o principal veículo de comunicação das ideias iluministas. Hoje, quando eu passo uma pesquisa para você, vamos lá, vamos pesquisar um determinado tema. Então, vocês vão pesquisar sobre a Revolução Francesa. O que você faz? Você vai no celular, lá no Google, vai buscar um site que fale sobre aquele determinado tema. Ou então, você vai no computador, no notebook, vai pesquisar, vai imprimir e vai estudar ali em cima daquilo e trazer para mim a pesquisa que eu te dei, correto? Pois é. Na minha época de estudo, que computador, internet, esse aparato todo tecnológico que a gente tem nos dias de hoje não existia, como é que a gente fazia para pesquisar, para fazer uma pesquisa escolar? Livros. E o principal deles era o quê? Enciclopédia. Qual que é o conceito da enciclopédia? Um livro onde ali eu tenho os principais conhecimentos de uma determinada época. Um dos mais famosos que existe até os dias de hoje é a Enciclopédia Barça. São um conjunto com 16 ou 18 volumes, uns livros de capa dura vermelha, onde ali eu tenho conhecimentos de A a Z. Então, geralmente, na minha época de escola, quando eu precisava pesquisar, eu pesquisava através de onde? Da Barça. E aí pegava, fazia um resumo do que estava ali e transcrevia para poder entregar ao professor. Esse conceito de pesquisa num livro que tem todos os conhecimentos nasce com quem? Com Denis Diderot e com Jean-Léon d'Alembert. Por quê? Porque lá atrás, no século XVIII, eles vão criar esse livro justamente para quê? Para poder difundir na Europa o pensamento iluminista. Por isso que eles são considerados aí o quê? Os pais da enciclopédia. Beleza? Principais polêmicas envolvendo Diderot. Tudo que foi organizado por Diderot e Jean d'Alembert negava a influência de Deus na humanidade. Toda ciência só podia ser alcançada pela razão. Diderot desprezava qualquer forma religiosa e acreditava ainda que a religião destruía paixões e desequilibrava o homem. A enciclopédia, inclusive, chegou a ser proibida pelas autoridades oficiais por conter, além da negação da influência divina sobre o homem, duras críticas aos poderes políticos estabelecidos, o que fez com que ela circulasse clandestinamente pela Europa durante algum tempo. Conforme eu disse para vocês,
Esses filósofos, esses pensadores iluministas eram críticos ferrenhos do quê? Do modelo político da época, que eram as monarquias absolutistas. Então, tudo que eles vão escrever a respeito, né, vai ser para quê? Vai ser para criticar aquela ordem política que estava posta, ok? Além dos filósofos, o iluminismo foi representado pelos economistas, que acatavam de forma ferrenha, que atacavam de forma ferrenha a intervenção do Estado nos assuntos ligados à economia, justificando dessa forma a atuação independente das atividades econômicas por quem de fato dominava esse campo. Essa teoria econômica vai ser batizada de fisiocracia, e os principais economistas ligados a essa corrente de pensamento vão ser o François Quesnay, o Robert Turgot, o Vincent Cournay, o David Ricardo e o Adam Smith. O Adam Smith, que foi um economista e filósofo de origem escocesa, é considerado até os dias de hoje o pai da economia moderna e o nome mais importante quando se fala de liberalismo econômico. Adorado pela burguesia, é em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, que ele fala pela primeira vez do conceito de mão invisível. O que seria esse conceito de mão invisível? A favor do livre mercado, Smith falava que a mão invisível regia a economia, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Suas ideias vão dar origem à filosofia voltada para a riqueza e a acumulação de capital, ou seja, o capitalismo. Então, nessa teoria do Adam Smith, ele dizia o seguinte, que a lei da demanda e da oferta de um produto no mercado é regida por essa mão invisível. O governo, né, a política, os reis, eles não tinham que se intrometer. Se um determinado produto começasse a ter uma grande procura dele no mercado, quem ia reger isso seria o quê? Essa mão invisível. Então, essa mão invisível queria controlar, digamos assim, o mercado e o consumo das pessoas.